dos Reis, capítulo 18, do verso 20 até o verso de número 40. Diz assim o texto. A minha versão é diferente da versão usada pela igreja. Aqui nós usamos a versão NA, Nova Almeida atualizada. Eu vou usar aqui a Almeida corrigida, é fiel. Por isso, talvez a leitura vai ficar diferente da Bíblia dos irmãos. Vamos então ler o texto. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Podeis tomar assento? O Reiner caprichou aqui na arte aqui. E o tema da minha mensagem hoje é Elias, o reformador de Israel. No dia 31 de outubro, muitas pessoas comemoram algumas datas que são estranhas ao nosso calendário cristão, como Halloween, dentre outras. Mas o dia 31 de outubro foi marcado pela reforma protestante, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e desta forma ele deu início à reforma protestante. Em 2017, celebrou-se os 500 anos da reforma, 5 séculos em que a igreja foi novamente, retomou o caminho que ela havia perdido lá atrás, quando ela se tornou a religião oficial do Estado. E aqui eu quero abrir um parênteses, aqueles que quiserem participar das aulas agora no próximo mês de outubro, esse assunto deverá ser comentado, pois a gente vai estudar a história da igreja. E o irmão que vai ministrar essa aula tem um conhecimento profundo do assunto. E aqueles que quiserem, até como ouvinte, participar, desde já estão convidados. A reforma, então, irmãos, ela se baseou em 5 solas. Ou seja, são 5 os pilares da reforma protestante. E a palavra sola vem do latim somente, só. Então, a primeira sola é sola fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, solus Christo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli deu glória, somente a Deus seja dada a glória. E nessa noite, irmãos, eu quero mostrar, através desse texto, debaixo da bênção e da autoridade de Deus, como um homem fez uma reforma em toda uma nação. Para que uma nação, para que uma cidade, para que uma comunidade, ela seja impactada pela palavra de Deus, para que ela retome o caminho do evangelho verdadeiro, genuíno, para que uma comunidade retome o verdadeiro culto a Deus, ele só precisa de um único homem. E esse texto nos mostra que esse único homem, dentro do texto que nós acabamos de ler, chama-se profeta Elias. Mas para a gente entender o que está acontecendo no texto, me permita fazer aqui um pano de fundo, para que você possa entender como a situação chegou a esse ponto. O reino de Israel, depois que Israel sai do Egito, peregrina no deserto, Deus dá as leis lá no Monte Sinai, o povo depois, sob a liderança de Josué, entra na terra de Canaã, se estabelece na terra de Canaã, e aí como nação, o povo pede um rei, né? E Deus queria ser o rei, queria que a nação tivesse um governo essencialmente teocrático, voltado para Deus, em que Deus fosse o governante daquele reino, mas o povo, olhando para as nações vizinhas, querendo imitá-las, pediu um rei. E Deus deu um rei. O primeiro rei de Israel foi Saul, e Saul foi um homem que começou até bem o seu reinado, mas ao longo do caminho, Saul se perdeu, ao ponto de, no final da sua vida, ele estava atormentado por um espírito maligno e o seu fim foi trágico. O episódio marcante está lá em 1 Samuel, capítulo 28, quando ele vai consultar uma feiticeira lá em Endor, coisa que Deus havia proibido. Então o reinado de Saul, começa bem e termina mal. Após Saul, o reino foi passado então para Davi, que Deus já havia escolhido ainda com Saul vivo. Davi faz um bom reinado, apesar dos problemas morais que ele cometeu, mas ainda assim foi um homem reto, um homem que Deus se agradou dele.
E após Saul, Deus então, após Davi, o seu sucessor foi seu filho Salomão, que começou também bem, pediu a Deus deu sabedoria, mas ao longo do reinado, Salomão se perde, tendo 700 mulheres, 300 concubinas, e essas mulheres e concubinas começaram a trazer culto estranho para Israel, uma mistura não só de etnia, mas também de culto a deuses estranhos. Então, no filho de Salomão, que foi Roboão, houve a divisão das tribos. Então, 10 tribos ficaram ao norte, Naftali, Simeão, Issacar, etc., e 2 tribos ao sul, chamada Casa de Judá, Reino de Judá. Essas 2 tribos eram Judá e Benjamim, e 10 ao norte. Então era Reino do Norte, ou Reino de Israel, ou Casa de Israel, e ao sul as 2 tribos, sendo que a maior delas em expansão territorial era a tribo de Judá. Por isso chamava-se Reino de Judá, Casa de Judá, e assim sucessivamente. O Reino do Norte começou com começou com Jeroboão, foi o primeiro rei, e o texto fala, e Jeroboão, filho de Nebate, começou a adorar os Baalins, os Astarotes e não sei o quê, pelo que Deus, então, se aborreceu de Jeroboão. Aí foram se sucedendo os reis, sucedendo o rei. E todos os reis que você vê em Israel, a maioria, começava assim: então reinou fulano de tal, filho de não sei o que lá, e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez isso, isso, isso. E sucedeu que morreu fulano, então veio o rei Ciclano, que também andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez isso, 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 isso. Então a sucessão de reis no reino do norte, na casa de Israel, foram reis que não tinham compromisso com o Deus de Israel, com as leis de Deus. E dentre esses reis, o pior deles, segundo alguns teólogos e alguns estudiosos, foi o reinado de Acabe. Que alguns dizem que era o reinado de saias, porque quem mandava era Jezabel. E Acabe ele era manipulado por Jezabel. No capítulo 21 desse mesmo livro, você vai ver um ato cometido por Jezabel, que foi de uma crueldade, foi de um ato tão vil, que causa revolta quando a gente lê o texto. Havia um homem chamado Nabote, que tinha uma vinha, e aí o rei Acabe queria essa vinha para anexar a sua, ali perto do palácio, para poder usufruir daquela vinha, e Nabote não queria vender a vinha, porque era uma herança dos pais. Então, Acabe, como uma criança mimada, deve ter chegado lá emburrado, não quero comer, não quero comer. Aí veio a Jezabel: o que foi? Não, Nabote não quer vender a vinha para mim. Eu falei: não, rapaz, fica tranquilo, eu vou resolver isso. E aí ela faz o quê? Ela levanta 2 testemunhas falsas, que disseram assim: olha, nós vimos Nabote blasfemar de Deus. E essas testemunhas, então, falsas, mentiram, dizendo que Nabote havia blasfemado de Deus, coisa que não aconteceu. Levaram Nabote a um juízo totalmente irregular. Nabote foi condenado ao apedrejamento, morreu apedrejado para que Acabe ficasse com a vinha. Isso para você ver o nível de maldade, de crueldade, de afastamento das leis de Deus, afastamento da presença de Deus. Então o Reino do Norte, irmãos, estava entregue a uma idolatria, a um desconcerto moral, ético, que saltava aos olhos. Então Deus levanta o profeta Elias, que é o reformador desse reino. E o texto começa dizendo, no capítulo 17, que Elias disse assim: olha, não vai haver chuva. E por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel, ou seja, no Reino do Norte. Quando eu falar aqui Israel, entenda-se as 10 tribos que estão no norte. Muito bem. Dito isso, Acabe, Elias se apresenta a Acabe, dá a notícia, e Elias passa a ser, então, o inimigo número 1 do reinado de Acabe e Jezabel. E a seca estava, no capítulo 18, começa que a seca e a fome era tamanha em Israel, que Acabe saiu com o seu mordomo, com um dos seus empregados, chamado Obadias,
para procurar água para o gado. Veja só a intenção do camarada. Por que não saiu procurar água para as pessoas, para os seus súditos, para o povo? Não, para os animais. Pensando nos animais, em questão de guerra, de alimento, de prover sustento para os cavalos. Obadias foi por um caminho, Acabe foi por outro, e nesse ínterim, Obadias encontra-se com o profeta Elias. E aí Elias fala com ele, olha, fala para Acabe que vai chover em Israel, e que eu quero encontrar com ele. Obadias ficou receoso, então ele falou assim, olha, mas se o senhor arrebatar o senhor, não, pode ir lá, fala para ele que eu estou aqui. Ele foi, falou com Acabe, Acabe foi encontrar com Elias, e a primeira coisa que Acabe fala para Elias é assim, és tu perturbador de Israel? E Elias responde, não, não sou eu que perturbo Israel, é você e a sua mulher que estão destruindo Israel com essa idolatria que você importou da cidade dela, porque você se casou com uma mulher que Deus não queria que os seus filhos se casassem, porque o casamento misto naquela época, irmãos, não era apenas uma questão de pureza étnica, era também uma questão de impureza espiritual e moral, porque havia as prostitutas cultuais, prostitutos cultuais, havia orgias nos cultos cananeus. Então, não era só uma questão meramente de um casamento onde havia uma mistura de raças. Não. Havia também a importação de um modelo de culto que era totalmente contrário a Deus Jeová. E Acabe, irmãos, ela é exatamente isso que Deus havia proibido. Então Elias faz um desafio, olha, então vamos fazer um negócio. Nós vamos lá para o Monte Carmelo, e no Monte Carmelo nós vamos pegar 2 bezerros. Então você vai subir lá com os 450 profetas de Baal, e ainda tinha mais os 400 profetas de Astarote, que eram sustentados por Jezabel. Possivelmente, de acordo com o texto, eles também foram, mas eles não foram protagonistas. Os protagonistas foram os 450 de Baal, profetas de Baal e Elias. Era 450 contra 1. Elias subiu ao monte, e lá no monte, ele faz o desafio, olha, está aqui o bezerro, vocês vão oferecer esse bezerro ao Deus de vocês, Baal, e o Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Nisso, irmãos, estavam ali presentes os 450 profetas de Baal, possivelmente, com certeza, Acabe, talvez o staff de Acabe ali, alguns homens do reino, estavam também ali toda a nação de Israel, ou pelo menos uma boa parte do povo estava ali. Então havia um público ali numeroso no Monte Carmelo. E aí falou assim, olha, como vocês são em maior número, vocês podem começar o sacrifício de vocês. E aí, irmãos, eu gostaria de nessa mensagem dividi-la em 2 aspectos ou 2 tópicos. Primeiramente, nós vamos ver o tempo dos profetas de Baal. O texto pode ser dividido nessas 2 divisões. Simples. O tempo dos profetas de Baal e o tempo do profeta Elias. Vamos começar com o tempo dos profetas de Baal. Como eles eram em maior número, Elias deu a eles o privilégio de começar a fazer o culto. Ou seja, vocês começam invocando aí o Deus de vocês, façam aí o ritual de vocês, façam o que vocês quiserem fazer aí, está com vocês. Pode começar aí e deixou com eles. É bom a gente salientar que Baal era o Deus das chuvas, o Deus que controlava a atmosfera, o sol e as colheitas. Então, o que Deus vai fazer aqui nesse texto é parecido com o que Deus fez lá no Egito, onde aquelas 10 pragas, cada uma delas, Deus estava dando uma bofetada, força de expressão, tá, irmãos? Uma bofetada nos deuses egípcios. O Deus que protegia o Nilo foi incapaz de impedir que as águas do Nilo se transformassem em sangue. Existia um Deus que era no formato de rã, e um número imenso de rãs invadiu o Egito,
menos onde estava o povo de Deus da terra de Gósen. Então, cada praga que Moisés lançou sobre o Egito, Deus estava mostrando que ele era maior do que aquele Deus egípcio. E aqui acontece exatamente o mesmo. Baal era o Deus da chuva, era o Deus que controlava a atmosfera, era o Deus do sol. Então começou o ritual. Esses profetas, à medida que o tempo passava, eles começaram a clamar a esse Deus Baal. E aí nós temos uma coisa aqui que eu acho interessante a gente frisar. Eles começaram clamando, Baal responde, Baal responde. Aí foi batendo o desespero porque Baal não respondeu nada. O desespero foi batendo. E aí eles começaram a praticar algo que era comum daquela religião cananeia, que era a autoflagelação. Eles começaram a se cortar com lancetas e com pedras afiadas, que seriam como facas. Eles começaram a mutilar o corpo, então houve ali uma mistura de talvez de suor, de sangue, e aquele espetáculo começou a ficar medonho, parecia um filme de terror. Eles foram clamando, Baal responde, e nada de Baal responder. É interessante notar, irmãos, uma coisa. O diabo, ele pode fazer milagres. Pode. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, quando fala da besta que subiu da terra, João fala que ela fazia cair fogo do céu. E enganava as pessoas. O diabo pode imitar os milagres de Deus. Mas veja que nesse texto, como Deus queria mostrar que ele, Deus Jeová, era o Deus verdadeiro, ele impediu que Baal fizesse qualquer truque a fim de enganar o povo, para que o povo pensasse que ele, Baal, fosse o Deus verdadeiro. Deus manietou as mãos desse demônio chamado Baal, e Baal não pôde fazer com que um falso milagre, um pseudo-milagre acontecesse naquela hora para que o povo ficasse iludido. E eles continuaram a clamar. Se nós considerarmos que eles começaram a clamar, fizeram esse culto medonho às 8 horas da manhã, porque às 15 horas, ou seja, a hora nona, de acordo com o relógio judaico, que equivale às 15 horas, eles ficaram mais ou menos 7 horas clamando. 7 horas pedindo. Baal responde, Baal, 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 não sei o quê, Baal, Baal, Baal. E aí Elias começou a escarnecer deles, ó. Fala mais alto, pode ser que ele esteja viajando, ele pode estar fazendo um atendimento pastoral, atendendo aí um dos súditos dele. Clama mais alto. Olha, ele pode ter saído para viajar. E aí a palavra viajar no hebraico, ela pode também ser traduzida como ir ao banheiro. Então, se essa versão estiver certa, o que Elias está falando é o seguinte: olha, ele pode ter ido no banheiro, né? Sei lá, fazer o número 1, sei lá o quê. E aí não vai atender vocês. Clama mais alto, opa, pede, vai, insiste aí, clama aí. Se Deus de você, vai ouvir vocês, clama aí. E foi zombando deles. E esse clímax, irmãos, ocorre justamente com esses atos de automutilação. Existe uma lenda do Targum que diz que duas entidades clamavam a Baal, a um deus Baal, para que ele ressuscitasse. E nesse clamor, eles realmente faziam mutilação, eles se automutilavam, se cortavam, aplicavam golpes nos seus corpos e sangravam. E talvez, conhecendo esse mito, eles estivessem replicando, estivessem imitando essa lenda que corria naquela época. No entanto, nada de Baal responder. Às 15 horas, Elias então fala assim: olha, acabou agora o tempo de vocês estão aí, ó, desde cedo. Vocês estão aí há mais ou menos 7 horas clamando Baal, Baal,
se cortaram, se retaliaram. Agora chegou a minha vez. E agora vem a segunda parte do texto, o tempo da reforma. Agora chega o tempo da reforma. E nós vamos ver isso dos versículos 30 ao 40. Chegou a hora de Elias invocar o Deus verdadeiro. E esse sacrifício da tarde, irmãos, foi uma instituição divina. Quando você pega a planta do templo, a planta baixa, você tem o tabernáculo, perdão. Você tem o tabernáculo, ele tinha um pátio exterior. Na entrada você tinha o altar do holocausto, a bacia, onde o sacerdote se lavava. Depois você tinha o templo, ou melhor, a parte do santo, o lugar santo, dividido uma cortina, tinha o lugar santíssimo onde ficava a arca. À frente do lugar santíssimo, dentro do lugar santo, tinha um altar de incenso, não é altar de holocausto. O altar do holocausto era fora. Era onde era feito esse sacrifício aqui que está falando no texto. Dentro do tabernáculo, no lugar santo, existia um altar que era oferecido incenso, que era uma oferta de aroma suave perante Deus. Tanto é que lá em Apocalipse fala que as nossas orações são oferecidas como incenso e sobem como incenso a oração dos santos. Então Elias, ele conhecedor da lei de Deus, sabendo que o holocausto, por determinação de Deus, e isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 29, versos 38 a 41, havia 2 horários para o sacrifício, pela manhã e um sacrifício à tarde, todo dia. E aí, esse sacrifício da tarde era realizado às 15 horas. E esse sacrifício, irmãos, era um holocausto. Você preparava ali o altar, colocava o animal ali em cima, preparava tudo ali, né? O sacerdote botava toda aquela indumentária prevista para fazer o oferecimento do sacrifício, e depois ele colocava fogo. E aquele animal ficava ali queimando por várias e várias horas. Pois bem, como a decadência de Israel ela era gritante, o povo estava afastado de Deus, o próprio Elias toma essa liberdade de exercer o papel de sacerdote, de oferecer esse sacrifício. Elias não podia fazê-lo de acordo com a lei, porque ele não era da tribo de Levi. Mas nós vemos aqui uma tipologia, porque na nova aliança, irmãos, Deus diz, através da sua palavra, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vou pedir aí para o nosso operador de caracteres aí, coloque aqui para a gente, primeira carta de Pedro 2, 9, veja o que a Bíblia diz a nosso respeito, como sacerdócio que nós somos de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido por Deus. Nós somos sacerdotes. E sacerdote faz o quê? Oferece sacrifício. Isso aqui é uma tipologia. Apesar de nós, e já não existe mais a tribo de Levi, mas nós hoje podemos oferecer sacrifício, porque nós somos sacerdotes. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, João disse assim: graças te damos, ó Deus, porque tu és digno de abrir o livro, porque com teu sangue comprastes para Deus povos de toda a tribo, raça e nação, e os fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus. E qual é o tipo de sacrifício que a gente oferece? Aí você vai ver em Romanos e vai entender o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós cultuamos a Deus aqui, nós estamos oferecendo o nosso culto racional. Nós somos sacerdotes. Estamos apresentando a nossa própria vida como sacrifício. Quando o Ministério Emuná está cantando aqui, eles estão oferecendo a Deus um sacrifício de louvor, onde eles, componentes do Ministério Emuná, sejam vocalistas, sejam instrumentistas, eles estão oferecendo a si próprios como sacrifício a Deus.
E aqui, Elias então vai começar a fazer a reforma. Primeiramente, ele pede para que o povo se aproxime, porque ele quer que o povo testemunhe de perto como o nosso Deus ele é honesto, como há lisura nos atos de Deus, como o nosso Deus é transparente nos seus atos, nas suas atitudes, como Deus não usa de truque, de armadilha, de meios escusos para fazer a sua vontade. O nosso Deus é santo, absolutamente santo. O nosso Deus é transparente em todos os seus atos. Em Deus não há erro, não há mentira, não há engano algum, porque Ele é absolutamente santo. E nessa santidade de Deus, Elias, então, movido por Deus para que ele fizesse tudo isso que ele vai fazer aqui, a gente então percebe como Deus é um Deus transparente. Primeiramente, Elias vai reedificar o altar. O altar lá dos adoradores de Baal era um. Agora Elias vai fazer o seu altar. E ele vai pegar 12 pedras brutas e vai edificar um altar. 12 pedras. Cada pedra significando uma tribo de Israel. Como as tribos de Israel são 12, então Elias pegou 12 pedras. Reedificou o altar, arrumou o altar. Não existe reforma. Não existe avivamento sem o altar estar em ordem. Elias reedificou o altar. Na visão de Deus, Israel continuava sendo um único reino. Muito embora o homem o tivesse dividido. Mas na visão de Deus, ele enxerga o seu povo como um único povo. Para Deus não há divisão. Elias então vai reedificar o altar, arrumando as pedras. E ele vai fazer essa arrumação do altar, citando o Deus da aliança, que é o Deus dos patriarcas, o Deus que tinha compromisso com o seu povo. O interessante, irmãos, nós notarmos nessa passagem que restaurar o altar significa preparar-se para dar ao Senhor o melhor culto, a melhor adoração e fazer a sua obra com zelo e responsabilidade. No Monte Carmelo apesar da seca, havia uma fonte, segundo alguns estudiosos, que ela jorrava água permanentemente, mesmo em tempo de secas severas. E possivelmente foi dessa fonte que Elias pegou a água para começar a fazer todo o seu ritual, a sua liturgia de adoração a Deus. Agora veja que coisa interessante, irmãos. Elias vai reconstruir o altar, refazer o altar, 12 pedras. Ele vai pegar agora o animal, vai cortá-lo, ele tinha que ser cortado, não era oferecido inteiro. Ele vai colocar os pedaços organizados em cima desse altar. Depois, ele vai fazer um rego. Vai cavar, fazer uma vala em torno desse altar. Essa vala tem um significado. Elias estava dizendo assim: olha, o Deus que eu sirvo, o Deus que vai mostrar a vocês que Ele é o Deus verdadeiro, é um Deus santo. Essa vala, esse círculo que eu estou fazendo aqui, é para separar essa imundície, que é o culto a Baal, do que eu vou fazer aqui, porque o que eu vou fazer aqui é santo, porque é ao Deus verdadeiro que eu estou fazendo isso. E aí ele manda fazer o rego. Diz o texto que esse rego cabia 12, segundo diz aqui, 2 medidas de semente, que dá aproximadamente algo em torno de 12 litros de semente. Dá para perceber que era um rego muito grande, bem extenso. Depois disso, Elias vai fazer uma coisa, irmãos, que, se você já leu esse texto, talvez você não tenha prestado bem atenção. Ele manda colocar sobre o holocausto 3 vezes 4 cântaros de água. Então ele fala assim: olha, pega aí 4 cântaros de água e derrama em cima do holocausto. Aí pegaram
4 cântaros de água. Aí Elias falou assim, faça a segunda vez. Aí pegaram mais 4, 8. Derramou. Depois Elias falou assim, olha, mais uma vez. Aí pegaram mais 4, 12 litros de água. 3 vezes 4 litros de água derramada. De forma, irmãos, que o altar virou um lago. Encheu o rego, encharcou a lenha, encharcou o holocausto. Isso para mostrar que era impossível haver um truque. Era impossível haver ali uma armadilha. Era impossível que houvesse um jeitinho ali para enganar o povo, para fazer aparecer fogo. Alguém aqui já conseguiu acender uma churrasqueira com carvão encharcado de água? Dá certo? Eu acho que não, né? O carvão úmido já fica ruim, úmido, não digo nem molhado, úmido. Imagina encharcado, água. Mas foi exatamente o que Elias fez. Nós temos aqui, irmãos, uma lição. A primeira lição é para mostrar que aquela água ali, Elias estava dizendo assim, olha, o Deus que vai corresponder com o fogo é um Deus verdadeiro. É impossível, irmãos, o fogo pegar em lenha molhada, holocausto molhado, pedra molhada, tudo molhado, estava encharcado, virou um lago aquilo ali. Segunda lição. Existe uma lei de mercado chamada lei da oferta e da procura. Quando um produto está escasso no mercado, qual é a tendência desse produto? É ele ficar caro ou ele baratear? Está caro. Observe que estava no tempo de seca. A água era algo valioso naquela época. Não havia água. O que Elias fez? Elias ofereceu o melhor que ele tinha para Deus. Porque não tinha água, irmãos. Era uma seca. Qualquer água ali era bem-vinda para matar a sede, para dar para os animais. Nem para tomar banho, mas para mitigar a sede, para dar, sabe, para fazer uma comida. Elias botou nesse holocausto 12 litros, ou melhor, 12 jarras de água. Se cada jarra continha 1 litro, vamos colocar assim, foram 12 litros que Elias, entre aspas, desperdiçou nesse holocausto. Ele ofereceu o seu melhor para Deus, porque a água estava escassa. E aí ele continua. Por que Elias fez isso? Quando a gente olha para a reforma feita por Lutero, lá no dia 31 de outubro de 1517, o texto que motivou Lutero a fazer a reforma, o texto que queimou no coração de Lutero foi exatamente um texto que é repetido 3 vezes no Novo Testamento, que é o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Esse texto ele é repetido em Romanos 1,17, Gálatas 3, verso 11 e Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E foi exatamente pela fé que Elias fez tudo isso. Porque isso é coisa de maluco. Coisa de maluco. Como é que você vai oferecer um sacrifício que você vai pedir fogo? Você que propôs, botar, Deus vai responder com fogo. Aí você pega o holocausto, joga partindo do pressuposto que era que cada jarra era 1 litro, você coloca 12 litros de água nesse holocausto, esse holocausto fica encharcado, vira um lago, e aí você fala assim, agora Deus vai responder com fogo. Deus estava doido, né, irmãos? Mas a Bíblia fala
que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Foi pela fé, foi movido pela fé que Elias fez tudo isso. Depois que Elias faz tudo isso, prepara o holocausto, edifica, coloca lá o animal esquartejado, bota lá 12 cântaros de água. Agora ele vai fazer uma oração. E essa oração de Elias, irmãos, quando eu leio esse texto, e hoje de manhã eu estava meditando nele mais uma vez, o meu coração, ele começou a arder. Porque essa oração de Elias, irmãos, é uma oração simples. Foi uma oração breve. Diferentemente dos profetas de Baal, que ficaram horas e horas, Baal responde, e se corta, e grita, e pula, e fica manquejando, e faz aquele espetáculo, aquela coisa que chegou até a beirar um roteiro de filme de terror. Diferente de tudo isso. Elias agora, movido pela fé e pela confiança no Deus Jeová, de que esse Deus ia fazer exatamente aquilo que Elias estava esperando que Deus fizesse. Ele faz a seguinte oração. Leia aí na sua Bíblia, por favor. Eu vou pedir aí para o nosso operador de caracteres, mais uma vez, me dar uma moral aí, e colocar aí para nós aí o texto de 1 Reis, capítulo 18, onde diz, no verso de número 36. Olha aí que oração linda, irmãos. Agora preste atenção. Eu vou ler aqui, eu vou ler até junto com, na verdade, da Almeida Corrigida e Fiel, já trocou ali. Beleza. Então vamos ler aqui. Olhe cada palavra da oração de Elias, para você entender como esse homem era um homem de fé. Como esse homem era um homem usado por Deus. Como esse homem era um profeta de Deus de verdade. Olha a oração que ele faz. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Senhor Deus da aliança, Deus do pacto, Deus que não volta atrás. Deus que falou com Abraão lá no passado, Deus que falou com Isaque, Deus que falou com Jacó, Deus que vem falando ao longo das gerações, falou com Davi, Deus que não muda, Deus que não há mudança nem sombra alguma de variação, Deus de palavra, Deus que fala, vai fazer e faz, Deus que cumpre tudo o que diz. Nenhuma promessa de Deus cai por terra, porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, é o Deus do pacto. Vai prestando atenção no que ele está falando aqui. A oração dele foi breve, tá, irmão? Curtinha, sem muito teatro. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel. Mostra para esse povo cego, mostra para essa nação que está com os olhos voltados para Baal, para a mentira, para o engano. Mostra para esse povo preso pela idolatria. Mostra para esse povo que está algemado, que está com os olhos vendados pela idolatria. Esse povo que te abandonou. Este povo que não celebra mais a tua Páscoa, não guarda os teus sábados. Esse povo que está totalmente alheio à tua palavra. Mostra para eles quem é o Senhor. Mostra para eles. Aleluia! Oh, glória! Manifesta que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E que eu sou teu servo. Eu não sou igual esse povo, esses 450 aí não, Deus. Eu não sou igual esse povo idólatra não, eu te sirvo. Primeiro o Senhor mostra que o Senhor é Deus, em primeiro lugar o Senhor, depois eu. É necessário que tu cresças e que eu diminua, mas mostra para ele que eu sou teu servo.
porque são 450 contra eu apenas. São 450 mentirosos. São 450 idólatras. São 450 servos do diabo contra mim. Mostra para eles que eu sou teu servo. Me honra, não para me honrar a mim como pessoa, mas para que através da sua honra em mim, o teu nome seja glorificado. Vai vendo a oração desse homem, vai vendo. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Agora olha que coisa interessante, irmãos. E que conforme a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Não existe reforma, não existe avivamento, não existe mudança de vida sem palavra de Deus. Tudo que Elias fez, desde o momento que ele desafiou Acabe, os 450 de profetas de Baal, passando por dar a primazia para os 450 profetas de Baal clamar ao seu Deus. Depois, quando ele edifica o altar, quando ele joga 12 cântaros de água naquele holocausto, deixando aquele holocausto encharcado, tudo isso ele fez pela palavra do Senhor. Não foi nada da cabeça dele. Pela tua palavra fiz todas essas coisas. Não existe avivamento, não existe reforma sem oração e sem palavra. Aprenda isso essa noite, ou aprendamos. Eu também me incluo. Aprendamos essa noite. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Verso de número 37. Coloca aí, meu operador de caracteres. Quer do galho para mim? Isso. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Pronto, acabou a oração de Elias. 2 versículos só. Diferentes profetas de Baal. Baal, responde, Baal, Baal. 7 horas, Baal, Baal. E se corta, e descabela e tal. Faz aquela palhaçada toda. Elias só falou isso aqui. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Manifesta para esse povo que o Senhor é o Deus verdadeiro e que eu sou teu servo. E por causa da tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde, Senhor, responde, para que esse povo saiba que tu és Deus. Nós temos aqui, quem estudou aqui o MEB, o Método de Estudo Bíblico Indutivo, existe uma estrutura chamada de causação. A causação é causa que gera um efeito. Causa e efeito. Por exemplo, se eu pegar essa caneta e soltá-la, ela vai cair, por causa da lei da gravidade. Se eu soltar a caneta, causa. Efeito, ela cai. Causa e efeito. A oração de Elias teve causa e efeito. Qual foi a causa? A oração. Agora o efeito da oração. Verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor e que tu fizeste voltar o seu coração. Verso 38, agora sim o efeito. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu. Vai vendo aí, irmãos, vai vendo aí, ó. Presta bastante atenção em cada palavra que está nesse versículo aqui. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto encharcado de água. Encharcado de água. A lenha, que também estava encharcada de água. As pedras, que devia estar boiando. O pó, porque como não tinha chuva, havia muito pó. E ainda, agora isso aqui, irmão, a cereja do bolo, viu? A cereja do bolo é o finalzinho do 38. Lambeu a água que estava no rego. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Existem 2 elementos, aliás, 5 elementos, né? Eu vou falar aqui de 2: fogo e água.
Quem é que se sobrepõe a quem? Se você tiver uma fogueira acesa e você jogar água, o que acontece? Agora, se você tiver uma bacia grande, uma bacia cheia de água, e você pegar uma tocha, né, acesa, pegando fogo, uma bucha de balão, pegando fogo, e jogar dentro dessa bacia de água, o que acontece? Hã? Apaga? Ué, então teve um milagre aqui. Porque o texto diz que o fogo lambeu a água. O milagre aconteceu, o fogo se sobrepôs à água. O fogo se sobrepôs, irmão, preste atenção, o fogo de Deus se sobrepôs à água. O elemento água se sobrepõe ao fogo. Por isso que os bombeiros usam água para apagar incêndio. Lógico, dependendo do tipo de incêndio, né? Tem incêndio de fonte eletricidade, então você tem outros agentes químicos para debelar o fogo. Mas normalmente, no incêndio, em condições normais, os bombeiros usam o quê? Água. Agora, olha o que Deus faz, irmãos. Deus desce fogo do céu. E aí ele pega, queima o holocausto, queima lenha, queima pedra, queima pó, e aí para fechar a conta, lambeu a água do rego. Ficou tudo seco. E aí, irmãos, o que aconteceu? Todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe o que é isso? Conversão. O reformador Elias, através da sua obediência a Deus, através da sua fidelidade à palavra de Deus, reconduziu esse povo da idolatria ao culto ao Deus verdadeiro. É interessante, irmãos, a gente notar que o fogo no Antigo Testamento era um elemento da aceitação de Deus de ofertas dirigidas a ele. Por exemplo, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel lá do Egito, Deus se mostrou a ele numa sarça que estava queimando. O milagre ali, irmãos, não era a sarça pegar fogo, porque, dada as condições e o clima daquele local, era normal haver uma combustão espontânea. Agora, só que a sarça não consumia. Aí que está o grande detalhe. Quando Gideão foi comissionado por Deus para libertar o povo de Israel do domínio dos midianitas, ele falou assim para o anjo do Senhor: espera aí que eu vou oferecer um negócio, aguenta a escura aí, só um instantinho só. Aí foi lá, preparou o bolo e tal, aí trouxe lá, aí o anjo pegou o cajado, estendeu o cajado assim, aí diz que subiu fogo, acabou com tudo. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, 26, também Deus, mais uma vez, manifesta que recebeu o sacrifício por meio do fogo. Então, o fogo, ele tem nós podemos fazer duas leituras desse fogo, nesse texto aqui. Esse fogo que caiu do céu, que lambeu o holocausto, a água queimou a pedra, enfim. Para o povo de Israel, esse fogo foi um fogo de libertação. Libertação da idolatria, libertação do engano, libertação da cegueira espiritual. Mas, para os profetas de Baal, esse fogo significou a destruição e morte para eles. O que essa passagem nos ensina para nós, Igreja de Dom Pedro II, neste ano de 2024? Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar desta passagem? Quais os aprendizados? Primeiro, Elias era um homem destemido. Ele era um João Batista naquela época. Aliás, João Batista, o texto diz no Novo Testamento que ele veio no espírito de Elias, ou seja, a mesma
personalidade forte que Elias tinha. Destemido, não tinha papas na língua, falava na lata o que Deus falava para ele falava, não tinha negócio de politicamente correto. Olha, eu queria assim, sabe? Não é bem, não, ele falava rasgado. Falava rasgado, você está errado, você que está, e a sua mulher Jezabel estão fazendo o povo pecar, e Deus vai fazer isso, isso, isso com você. Ele falava mesmo. Nós, de igual modo, temos que ser também como Elias. Elias é o símbolo da verdadeira igreja, que anuncia o seu evangelho, sob perseguições e ameaças, aguardando o arrebatamento, da mesma forma que Elias foi arrebatado. Elias é um modelo para nós. Esse reformador de Israel era um homem que andou de acordo com a palavra de Deus, andou pela fé, foi um homem que foi um instrumento de Deus, um homem que se deixou usar por Deus, e ele foi aquele que reconduziu Israel novamente para o culto a Jeová. Muito embora isso tivesse durado pouco tempo, porque anos depois, esse povo foi levado no ano de 720 aproximadamente antes de Cristo, o reino do norte foi invadido pela Síria e todo mundo foi deportado. Mas pelo menos durante algum tempo, essa reforma surtiu efeito no reino do norte, na casa de Israel. Nós devemos ser como Elias, como verdadeira igreja, proclamar o evangelho, falar abertamente, sem medo, sem nos escondermos, sem deixarmos que a mensagem do evangelho seja diluída por uma pretensa, pelo pretenso politicamente correto, né, que hoje está muito em voga. Não vamos falar assim, vamos medir as palavras. Claro que nós temos que ser educados, temos que ser corteses, mas quando nós tivermos que falar a verdade, que nós falemos, irmãos. Porque Jesus, ele falou para os fariseus: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. O vosso pai é mentiroso e todo aquele que mente é filho do diabo. Jesus falou isso para os fariseus, rasgado. Desse jeito que eu estou falando. Ipsilíteres. Os profetas de Baal simboliza todo o sistema religioso corrupto e corruptor, ou seja, ele corrompe e se deixa corromper, cujos líderes vivem às expensas do rebanho e têm relações, muitas das vezes, relações escusas com o poder público. Se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 36, Deus faz uma advertência severa aos pastores que comiam a carne das ovelhas, que se fartavam das ovelhas, que se aproveitavam das ovelhas. Esses são os profetas de Baal. Os profetas de Baal é o ladrão lá de João 10, que muitas vezes a gente atribui ao diabo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ali não é o diabo, não. Ali são os falsos pastores. Os falsos pastores que vêm para roubar, matar, destruir família, matar a sua fé, matar a sua esperança, destruir o seu casamento, destruir a sua vida conjugal, financeira. Israel, dentro desse texto, é a igreja que precisa de uma nova reforma. Ela flerta com Deus e com um evangelho diluído e estranho à palavra de Deus. Israel, aqui nesse texto, ele se parece muito com a igreja de Laodiceia, a última igreja que Jesus escreveu as suas 7 cartas, do capítulo 3 de Apocalipse. No versículo do capítulo 3, verso 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O apelo de Jesus à igreja de Laodiceia, que muitas vezes nós pegamos esse versículo e o interpretamos como uma mensagem evangelística de que Deus quer o coração do pecador,
É verdade, Deus quer o coração do pecador. Mas nesse texto de Apocalipse, o que Jesus está procurando é alguém que abra essa porta dessa igreja. E se alguém, um membro, dois ou três, quiser sair dessa igreja e ter comunhão com Jesus, ele quer exatamente esse tipo de comunhão. Finalizando essa mensagem, irmãos. Diante dessa palavra poderosa, transformadora, precisamos nos decidir de qual lado estamos. Se com o Deus de Israel, vivendo em conformidade com a sua palavra e verdade, ou se estamos alinhados com Baal, vivendo um evangelho híbrido, desprovido da graça e totalmente estranho às Sagradas Escrituras. Esta mensagem é um apelo a uma tomada de decisão urgente, pois não podemos transitar entre o Deus da Bíblia e o falso evangelho. E aqui eu gostaria de terminar fazendo um convite. Aqui foi pregada a palavra de Deus. Essa palavra, diz o escritor de Hebreus, que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Uma reforma, como a que Elias fez desse texto, alcançou uma nação, mas Deus pode começar a fazer uma reforma numa vida. Deus pode começar a transformar um bairro, uma rua, através de uma vida. E se você que está aqui essa noite, que ouviu essa palavra, e o seu coração foi atingido por essa palavra, e você quer agora tomar uma decisão ao lado de Jesus, você que talvez esteja alheio à vontade de Deus, afastado de Deus, você que muitas vezes recebeu até convite para vir à igreja, você que talvez foi anunciado a você o evangelho, lhe foi falado o evangelho, mas você postergou, você não quis, mas talvez hoje essa palavra bateu forte no seu coração. Se isso está acontecendo, levante-se e venha aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Alguém que foi atingido por essa palavra, que deseja iniciar uma reforma interna na sua vida, mediante o poder da palavra? Há alguém? Se não há, que Deus abençoe, que nós possamos meditar nessa palavra, que Deus possa falar melhor aos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus.